Bom dia, bem-vindos ao Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho, estou com os dois analistas Pedro Filipe e Pedro Cabrita. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Foi uma semana intensa na política nacional. O agora ex-ministro Relvas demitiu-se, o Tribunal Constitucional finalmente deu a conhecer a sua decisão e o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho falou ao país no passado domingo. Vamos começar com a admissão de Miguel Relvas. Pedro Filipe, foi uma decisão tardia ou inesperada? Inesperada não foi, tardia claro que foi, porque já se pedia a admissão de Miguel Relvas há muito tempo e por vários fatores. Inesperada, claro que não. Ou seja, a partir do momento em que soube que iam sair o resultado da investigação à licenciatura, não foi só a de Miguel Relvas, mas a dele também estava envolvida, esperava-se que mais cedo ou mais tarde, e acabou por ser mais cedo, felizmente, Miguel Relvas finalmente caísse da sua cadeira. Mas foi uma decisão que o timing da decisão, algumas horas antes da decisão do Tribunal Constitucional, não tem nada a ver, ou achas que é pura coincidência? Não, é mesmo pura coincidência. Ou seja, a decisão de Miguel Relvas está diretamente relacionada com o resultado da investigação às licenciaturas. Nada tem a ver com os resultados do Tribunal Constitucional. Pedro Cabrita, concordas também com esta opinião do Pedro Filipe, que a queda de Miguel Relvas tem a ver com a sua licenciatura? Sim, obviamente tem a ver com a sua licenciatura, não tem nada a ver com o timing da decisão do Constitucional, porque senão tinha sido feita uma remodelação do Governo e não foi feita. Portanto, o caso de Relvas foi um caso pontual que tem a ver com o envio do processo dele para o Ministério Público, de uma certa desavença entre ele e o Ministro Crato, porque ele supostamente vem dizer que o Ministro Crato devia lhe ter informado do processo e o Ministro Crato não informou, mas aqui o problema não é esse, aqui a questão é o Ministro Miguel Relvas já estava moribundo, quer dizer, só precisava de um abanão, de um chuto para se ir embora, porque parece-me aqueles treinadores que já toda a gente que está no estádio está com o lenço branco para que ele se vá embora e só o presidente do clube é que não reparou que o treinador já está completamente fora de prazo. Pedro Filipe, achas que foi uma decisão do ex-ministro Relvas ou realmente foi uma decisão do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho? Não, eu creio que tenha sido uma decisão... Bom, eu agora vou arriscar dizer de ambos, não é? Acho que mesmo para Miguel Relvas, e com toda a lata que o caracteriza, mesmo para Miguel Relvas era demasiado ficar num governo que, com um colega, não é? Neste caso um democrata, como disse o Pedro e bem, que vai ser o responsável por lhe tirar uma licenciatura. Porque isto vai acontecer. Todos nós sabemos como é que este processo vai acabar. Por acaso acho que não, porque se por acaso fosse assim como tu estás a dizer, depois o Ministro Relvas não vinha, na sua declaração final, mandar uns recados ao Primeiro-Ministro, como mandou, basicamente dizendo, olha, cuidado porque eu estive a preparar a tua candidatura a Primeiro-Ministro durante não sei quantos anos e o agradecimento que tu me dás é mandares-me embora. Foi basicamente isto que ele diz. Houve muitas pessoas que interpretaram assim. Não é só assim. o agradecimento que ele dá, ou seja, Pedro Passos Coelho faz um grande elogio fúnebre na hora da morte política assumida de Miguel Relvas deste governo. É um elogio fúnebre que é quase cómico, não é? Houve muita gente que se mandou aquele elogio. Como é que é possível ver tantas qualidades em alguém que estava sempre... que era o ponto fraco deste governo. Dos vários pontos fracos que este governo tem, era o mais fraco. Era a nódoa que este governo tinha que limpar mais urgentemente. Em termos políticos, obviamente. Há meses e meses e meses. E ainda assim, Pedro Passos Coelho mantém um grande sentimento de gratidão para com Miguel Relvas, que se virmos bem, sem ser isso, pouco ou nada lhe deu. Desde que Miguel Relvas está no governo, tem sido sempre um empecilho. Eu, aliás, acho que ele é o grande responsável político por esta devastação da imagem do governo perante a opinião pública. Sim. É ele quem rompe um namoro entre o governo e o povo português. Se não vejamos, se no primeiro caso em que Miguel Relvas se vê envolvido, o governo tivesse tomado uma atitude e uma decisão de o afastar do governo, se calhar este governo tinha uma imagem perante a população de um governo forte, um governo que repreende quem não tem mérito. Porque assim, o governo tem uma atitude e tem uma declaração oficial de meritocracia perante o seu povo. Ou seja, diz que as pessoas têm que trabalhar, que as pessoas têm que se esforçar mais, que as pessoas têm que ajudar a que Portugal saia desta crise. E depois, esse próprio governo tem um elemento, que é o terceiro ou o quarto elemento do governo, a seguir a Paulo Portas e ao Ministro das Finanças, que vê-se envolvido em inúmeras trapalhadas, não é? Que no final aquilo que se conclui é basicamente o contrário que o governo pede, ou seja, é só atrapalhadas, é só jogadas de bastidores, é só
Ou seja, eu acho que o Ministro Relvas continuou a ser o homem do aparelho partidário e continuou a fazê-lo no governo, o que é uma coisa que não soube separar as águas. Mas este é o paradoxo da política nacional, pessoalmente desde 74, não é? É que o que se pede, o que se diz que é para fazer e depois o que se vê ser feito são três coisas completamente diferentes. Sim, mas há pessoas que levam isso a um extremo, não é? Como era o caso de Miguel Relvas. E no caso de Miguel Relvas, no último discurso dele, quando ele falou aos jornalistas sobre a sua saída, ele não referiu a razão pela qual ia sair, referiu aquilo que fez de bem no governo. Eu penso que vocês tenham visto isso. Sim, fez um autoelogio fantástico. O Miguel Relvas conseguiu ver na sua atuação no governo coisas maravilhosas que aparentemente ele foi o único que as viu. Isso não faz lembrar alguém que nós conhecemos, como José Sócrates, por exemplo? Aliás, eu no último programa referi isso, por acaso, e disse que em termos políticos a estratégia política era basicamente a mesma. Na entrevista que deu, ou melhor, no seu comentário semanal, o primeiro, esta semana, o José Sócrates já disse que se sentia muito ofendido que o comparassem em Miguel Relvas, seja em que termos. A questão era a da licenciatura. Quer na questão da licenciatura, não. Ele disse, a questão era da licenciatura. Muito ofendido. Eu também acho que não é comparável em nenhuma das situações. Mas a questão não é a comparação da licenciatura do caso. É da maneira que a comparação que eu estou a fazer, não é a comparação que os jornais fizeram. Comparar o político Sócrates ao político comparar Relvas, a maneira e o princípio. É assim. É como comparar o Mourinho a Jesus. Não é? Ainda há pouco tempo vinham dizer que Mourinho e Jesus eram mais ou menos parecidos. Jesus o treinador. Jesus o treinador. É que muita gente vê em Mourinho. Não, mas neste caso era Jesus o treinador. E que Mourinho, obviamente, está muito mais à frente do que Jesus como treinador, mas que Jesus tem mais ou menos a mesma. Move-se pela mesma bitola. Aqui eu faço exatamente o mesmo paralelismo. Obviamente que Sócrates é um político muito mais hábil, muito mais capaz do que Miguel Relvas, nem tem comparação, mas a verdade é que naquela maneira de fazer política há semelhanças. E é verdade, essa questão que tu colocas, eu concordo plenamente com essa. Esta maneira de nunca admitir o erro, esta maneira arrogante de dizer que fez um ato heroico pelo povo português. O Passos Coelho já admitiu algum erro, deixou o governo. Não, mas o Passos Coelho, em termos de postura, então, não tem esta postura. Não tem esta postura arrogante de não admitir erros. Não tem. Tem uma postura um pouco mais humilde. Não admite erros à mesma, mas de outra maneira. Não, é assim. O Vítor Gaspar que os admite, vamos lá ver uma coisa. Passos Coelho ainda não veio fazer uma reflexão daquilo que foi a sua governação. Nós aqui o que estamos a fazer é uma comparação entre o discurso de Sócrates olhando para trás, não é? E o discurso de Relvas, que também olhou para trás. Passos Coelho ainda não fez esse discurso. Está demasiado quente para fazer uma reflexão. Mas fê-lo. E é essa comparação que nós estamos a fazer. O discurso de Relvas olhando para trás para aquilo que fez e o discurso de Sócrates olhando para trás para aquilo que fez. Passos Coelho ainda não teve esse discurso, ainda não foi entrevistado dessa maneira. Há um pormenor que vocês referem agora que foi aquilo que Miguel Relvas deixou para trás. Miguel Relvas escolheu Miguel Gonçalves para ser o líder, entre aspas, a cara do impulso jovem, que foi a sua última decisão. O que é que vocês acham dessa escolha? Miguel Gonçalves está muito na berra. Mas, apesar de tudo, se calhar foi aquela decisão que tentou aproximar mais os jovens do próprio governo. Mas será que funcionou? Eu, por acaso, não concordo contigo. Eu acho que Miguel Gonçalves está precisamente no mesmo ponto que Miguel Relvas. Já esteve na berra. Já não estava. Ou seja, Miguel Relvas foi buscar aquele jogador que, se calhar, já foi bom, mas que já não está a jogar e que já só vai fazer uma perninha. Aliás, só fez uma perninha. Durou para aí 2 dias. Miguel Relvas depois foi demitido e Miguel Gonçalves também deverá levar mais ou menos o mesmo caminho. Eu acho que se Miguel Gonçalves alguma vez esteve na berra, foi há coisa de 1 ano e meio, num programa de prós e contras, e aquilo foi uma berra de muito curta duração. Foi aquele fenómeno, um fenómeno viral, não é? Aquele fenómeno viral da internet, do Facebook. Olha aqui alguém com um sotaque engraçado, com um discurso muito atípico, que está a tentar, de uma maneira muito diferente da que é habitual, pôr os jovens num caminho... Dizendo a mesma coisa que toda a gente diz. Num caminho que pode ou não ser o certo. Bom, Miguel Relvas até disse no seu discurso que tinha conhecido aquele jovem via internet, ou seja, terá sido isso, mais uma vez ano e meio atrasado, como sempre Miguel Relvas chega um pouco atrasado a todos os eventos, e isto é a morte do Miguel. É a morte anunciada. Qualquer jovem que quer chegar junto dos jovens e depois se associa a Miguel Relvas ad eterno, morreu. Mas o engraçado nesta situação foi ver aquela personagem, portanto, de Miguel Gonçalves, a dizer que as pessoas devem trabalhar e devem tirar a licenciatura e devem vender pipocas no cinema para pagar os seus estudos, e atrás estava o ministro Relvas com um semblante de tipo de Joãozinho mal comportado, não é? Que a professora está a fazer aquele discurso contra os mal comportados e o Joãozinho está precisamente ali atrás porque não faz precisamente aquilo que Miguel Gonçalves estava a dizer que os jovens devem fazer. É mais um paradoxo. É ele financiar
uma campanha com dinheiros ilícitos e fazer uma campanha contra a corrupção. É mais um paradoxo. No dia seguinte à admissão de Miguel Relvas, o Tribunal Constitucional finalmente decidiu sobre o orçamento. Uma decisão que demorou muito tempo para muita gente. Pedro Cabrita, achas que esta decisão, o que é que muda nesta decisão e que impacto é que teve? Esta decisão, aquilo que muda é que o Governo, em vez de ir buscar o dinheiro que precisa a um determinado imposto, ou a um determinado corte de subsídios, vai buscar noutro sítio. Ou então, cria coragem, de uma vez por todas, e diz à Troika que não tem capacidade de fazer aquilo que a Troika exige e que tem que, se calhar, alargar o prazo dos empréstimos um bocadinho mais. Portanto, na minha ótica, esta decisão do Tribunal só peca por tardia, não por culpa do Tribunal, mas por culpa do Presidente da República. Porque o Presidente da República, na altura, veio justificar que não enviou a Lei do Orçamento de Estado para o Tribunal Constitucional para não criar uma espécie de suspensão do orçamento nacional. E neste momento o que é que aconteceu? Aconteceu que o Tribunal Constitucional veio chumbar o Orçamento de Estado, basicamente é isto que acontece, e o Orçamento de Estado vai ter que andar 3 meses para trás. E como é que se resolve aquilo que já foi decidido até lá? Não, vai ter que ser devolvido, isso não há resolução. Finalmente, o Tribunal Constitucional fez aquilo que já devia ter feito a quando do primeiro chumbo. O primeiro chumbo teve ali em consideração, vá-se Deus saber o quê. Foi o cartão amarelo. Visto que é um Tribunal Constitucional, isto são normas inconstitucionais, mas por causa do déficit, como já está feito, quer dizer, isto não tem qualquer tipo de consagração jurídica. Agora, fez o que tinha a fazer, que é, não, isto tem que ser restituído na íntegra, desde o momento em que prosseguiu. E agora, só em janeiro vão ter que devolver. Agora, a questão que se coloca é como é que o Governo vai conseguir lidar com isso, portanto, tomar uma decisão, retroceder numa decisão que já foi tomada, e como é que vai repor aquilo que agora está em falta? Porque esse dinheiro contava para as contas. É muito simples, o Governo vai cortar nas prestações sociais, justificando que o responsável é o Tribunal Constitucional. Portanto, isto é uma maravilha para o Governo. Foi isso que disse Passos Coelho. O Passos Coelho teve um discurso onde foi maravilhoso, que disse, para salvaguardar o Estado Social, vamos ter que quase acabar com o Estado Social. Foi maravilhoso. Esta foi a lógica do discurso de Passos Coelho. E é isso que eles vão fazer. Eu até vou mais longe. A definição perfeita. Eu acho que o Governo agora vai tomar aquelas medidas que no início queria tomar, mas que não tomou, porque obviamente na opinião pública aquilo ia gerar bastante polémica. Agora vão tomá-las, mas com a justificação de que não têm outra hipótese. E como é que o povo vai ver isso? Vai compreender isso? Não vai compreender e vai para as ruas de certeza. Porque isto é sempre assim. Eu lembro quando foi da TSU, não é? Houve a TSU, houve grande celeuma, o Governo teve que recuar e ficámos todos muito contentes quando o Governo recuou. E depois veio a maior carga, o maior aumento fiscal da nossa história. Agora vai ser isto e vai ser idêntico. Não podemos cortar aqui e vamos ter que cortar em algum lado. E eu estou a imaginar uma liberalização das prestações sociais, liberalização no sentido de Estado liberal, não liberalização de prestações sociais para todos. Sim. Estou a imaginar o maior corte que nós vamos ver algum dia na nossa democracia nas prestações sociais. E prevejo muita perturbação social também. E isto não é que tu referiste a essa questão da TSU, não é uma repetição das ideias e uma repetição de um pequeno embuste, isto é, dou-vos esta mão, afinal já não dou e afinal bato-vos com outra. Mas vai ter que tirar. Isto é uma questão matemática. Das duas uma, ou a Troika, entre aspas, perdoa, ou aumenta o prazo para o pagamento dos empréstimos, ou então o Governo vai ter que ir buscar o dinheiro a outro lado qualquer. E é assim, não há grandes hipóteses porque 2/3 da despesa pública são prestações sociais. Portanto, é impossível o Governo conseguir cortar só num terço da despesa. É impossível. Portanto, vai ter que haver cortes. O Governo aguenta-se a tomar essas decisões? É possível aguentar-se a tomar essas decisões? O Governo consegue-se aguentar até que o Presidente da República decida demitir o Governo. Já disse que não demite, portanto... Disse agora, mas não... O povo não pode fazer... O povo não pode fazer um golpe de Estado. A verdade é que também... Vamos ver as coisas de uma forma mais pacífica, não é? Não vai haver nenhuma revolução. O problema aqui é que... Aqui não estou a defender o Presidente da República, mal de mim, nem é esse o meu objetivo, mas realmente se eu fosse Presidente da República também olhava para a alternativa e pensava 2 vezes antes de demitir este Governo. Porque demitir este Governo e convocar novas eleições e ir para lá um senhor que ainda a semana passada respondeu assim, então, senhor José Seguro, o que é que vai fazer para resolver este problema? E a resposta foi, eu vou para o Governo, mas quem vai resolver este problema foi quem o criou. Isso é das melhores respostas que eu já vi. Que é uma coisa completamente ridícula. Atenção, isto é das melhores respostas que eu já vi em toda a minha vida. Isto era a mesma coisa que o presidente do Sporting, que agora ganhou as eleições no Sporting, lhe fizessem pergunta, então como é que você agora vai conseguir pagar
eu não vou pagar nada. Quem vai resolver isso é o Presidente que Sim, acabou de sair. eles resolvam. Eles resolvam. Só governa para a frente. Isto parece política de criança. Não, ele só governa para a frente, ele não governa para trás. Quem criou que vão lá. E como é que Cavaco vai reagir em relação a isto? Achas que Cavaco não vai tomar nenhuma posição frontal contra o governo? Cavaco nunca tomou posição nenhuma de quer que seja. Mas também portanto, Cavaco nunca foi afrontado. Eu tenho estado atento ao Facebook, ele ainda não reagiu. Acho que fez um like. Também não Eu, se me permites, aquilo que eu acho que deveria acontecer era, e apesar de não concordar com isso, e o tal governo de salvação nacional, que eu não gosto desse tipo de nomes. Deixa-me terminar. É o super-homem. Não é ele que é o super-homem. Eu acho que este governo devia ser demitido. No entanto, acho que devia haver um governo... De iniciativa presidencial. Não é de iniciativa presidencial. Devia ser chamado outra vez os partidos com mais votação nas últimas eleições a formar um governo e depois aí o Presidente da República aceitaria ou não o governo com as medidas e com um novo programa de governo. Não é? Não sufragado, para não estarmos a perder os tais 3 meses que as eleições... Espera lá, mas agora íamos eleições é perder. Tu em termos de timing de voltar aos mercados... Vem um programa que nos vincula a todos, não sufragado, para não estarmos a perder estas burocracias da democracia. Mas, faz sentido. Pedro, eu relembro que em termos constitucionais... Eu relembro que em termos constitucionais há a possibilidade da admissão do governo e do convite ao partido mais votado nas últimas eleições a apresentar um novo governo. Lembras bem? Então pronto, então pode acontecer isso. isso. O Durão Barroso já saiu de Primeiro-Ministro. Exatamente. Tiveste uma remodelação governativa o que não quer dizer que o mesmo exemplo se possa resultar mal, não é? O governo de Santana Lopes resultou mal, mas não quer dizer que hoje um governo diferente de outra... Sabes porquê que o governo de Santana Lopes resultou mal? Não tem margem de manobra, sabes porquê? Não tinha legitimidade. Então como é que um governo sem legitimidade e logo uma situação de crise vai funcionar bem? Vai ser o Mário Monti, mas é óbvio que vai funcionar mal. Alguém que nós não escolhemos, que está ali e que vai ter que tomar medidas duríssimas, que margem de manobra é que eu tenho para este governo? Ainda bem que tu escolheste esse exemplo. Portanto, Mário Monti não resultou. E depois foram eleições. E resultou? Quem? Mário Monti? Claro. Não. Mário Monti não resultou. Correto? Sim. E depois as eleições resultaram? E depois as eleições há quanto tempo é a expressão popular. Desculpa, há quanto tempo está a Itália? Então, mas isto são... Mas isto são os problemas da democracia. Quem quer conviver com elas lida com isto. Mas aqui temos então uma comparação. A democracia temos a decisão do povo contra a decisão daquilo que é melhor para o país. Não é nada disso. Pois é, isso os perigos. É quando a decisão do povo já está a contrapor a decisão que é melhor para o país. Nesta altura, esta legislatura vai a meio. Mas nesta altura de crise para o país, está tudo muito complicado a nível político e a nível social, fará sentido haver um governo que não seja eleito pelo povo, já que o próprio povo não acredita em nenhum governo? Não. Atenção, mas quem ganhou as eleições não foi Pedro Passos Coelho, foi o Partido Social Democrata. É assim que funciona. Mas é assim que funciona. Não vamos aqui fingir que uma e outra coisa são... Mas é assim que funciona. Está bem, não vamos aqui com hipocrisias, que eu não lido muito bem com isso. Este tipo de pensamento é perigosíssimo. É perigosíssimo. Este tipo de pensamento é melhor não irmos a eleições, que elas já só atrapalham neste momento, já só se perde tempo, porque a escolha popular pode estar em contraponto com o que é melhor para o país. Quer dizer, foi assim que isto começou. A figura de ditadora começa em Itália é exatamente assim. Em termos de perturbação, escolhia-se um dictatório, que era aquilo que o Manuel Ferreira Leite dizia há algum tempo, que durante uns meses, porque já se sabe que esta democracia e o Senado romano... Aqui não há nenhum dictatório. Davam muitas aqui há que convidar organizava a casinha toda e depois saía pelo seu próprio pé. Mas é assim. Não é nada disso. Essa a figura latina. E o dictatório depois saía pelo seu próprio pé quando a casa já estivesse outra vez arrumada. Estás a fazer um teatro. Ele nunca saía pelo seu próprio pé. Não, eu estou a fazer um teatro que é a expressão daquilo que tu disseste. Que é o... Bom, não vamos atrapalhar isto agora com eleições, não vamos chatear. Isto é melhor. Depois já levou-vos para concluir. Bom, então se calhar aqui os interesses do povo, ou quem o povo vota, já está em contraposição com o que é melhor para o país. Nada disso. O que é melhor para o país é sempre ter um governo eleito, democraticamente e com legitimidade para governar. Ponto final, parágrafo. Posso fazer o contraditório ou vais continuar? Deixa-me fazer o contraditório. Não foi nada disso que eu disse. Aquilo que eu fiz foi defender aquilo que está na Constituição, que ainda há bocado... É uma hipótese que está na Constituição, mas não é uma obrigatoriedade que está na Constituição. Assim não posso dizer o que é que acho. Pronto, eu também não disse tudo. Não foi nada disso que eu disse. Aquilo que eu disse é, este governo vai a meio, e leia-se, este governo foi votado, o partido mais votado foi o Partido Social Democrata. Por isso, em termos constitucionais, este governo pode ser demitido
E o Presidente da República pode chamar de novo o partido mais votado nas últimas eleições e convidá-lo a formar governo. É assim que funciona. Eu não disse que não podia, nem mas é isto assim não é que nenhum funciona. ditatório. Isto não é assim que Atenção. funciona. Isto é uma possibilidade. Mas é Pronto, uma como há possibilidade várias constitucional, correto? É, Então como não é, há- então não é nenhuma possibilidade de ditadura, não é nenhuma possibilidade... Isso é, em termos de legitimidade, a legitimidade de um governo que não é eleito, para mim, é quase nula. Isso é outra coisa. E acaba por se verificar na prova. Eles não duram. Não duram. Governos não eleitos não duram. Ponto. Basta olhar para os exemplos que... Então, neste caso, qual é que será a melhor solução se, por acaso, hipoteticamente, o governo cair? É a solução que eu disse. Portanto, São eleições, obviamente. não concordo. Portanto, há aqui duas opiniões. Pedro Cabrita, tu achas que pode ser feito um governo... Acho. O que o Pedro está a fazer entender... Tu não pode- podes, pode ser dizer feito o que é que eu acho, não é? Pode ser feito um governo para o bem do país, um governo de salvação nacional, que não é uma expressão, mas pode ser aplicada assim. E tu, Pedro Filipe, achas que pode haver eleições. A questão aqui é qual delas a melhor solução, porque ambas, tendo em conta a situação do país e a cabeça e a mentalidade do povo português, ambas podem ter resultados muito graves. Pronto, agora já há uma desconfiança geral sobre o povo português que é parvo. É Foi. melhor o povo português não ser chamado às urnas nunca. Não, o povo português até é o melhor do mundo, não é? O povo português é o melhor do A mundo. questão é que, por uma questão histórica e por uma questão política, também é possível perceber que o povo português, por vezes, não toma boas decisões. Nós sabemos isso. Acontece com todos os povos. A não questão só com o é, português. nesta altura do campeonato, para o povo português, para o comum português, qual será a melhor solução? Eu já disse, a melhor solução para Portugal, se o governo cair, serão sempre novas eleições. Porque o que o Pedro está aqui a fazer parecer... Não vais outra vez dizer aquilo que eu estou a dizer. O que o Pedro está aqui a fazer parecer é que isto das eleições não é uma coisa pessoal. Não é uma nada coisa mais disso. partidária. E é mentira. É assim que está na Constituição, é assim que está na lei eleitoral, mas na prática não é assim. Quando se diz, não, as pessoas foram às urnas votar PSD ou votar PS. Não foram, as pessoas foram às urnas votar Sócrates ou votar Passos eu fico Coelho. com a minha opinião e acho que é a opinião unânime do povo português e até gostava que houvesse sondagens desse tipo para ver o que é que o povo português pensa sobre esta situação. Bravo, agora temos alguém que lê a opinião unânime do povo português. É verdade. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Podem vir novamente amanhã, quinta-feira. Da minha parte, Filipe Carvalho, do Pedro Filipe e do Pedro Cabrita. Um abraço, até para a semana.